Empatia é um tema recorrente dentro das organizações, dos treinamentos corporativos. Trata-se empatia hoje de uma forma muito objetiva. Precisamos desenvolver líderes empáticos. E eu gostaria de trazer algumas considerações sobre esse tema que reputo importante. O primeiro deles é, afinal de contas, o que é empatia, né? Do que se trata esse traço da personalidade ou essa habilidade. Ela representa a habilidade ou o talento ou o esforço de você tentar compreender o universo do outro sob a perspectiva do outro. E aqui a gente já pode perceber uma inconsistência em alguns livros que tratam do tema, porque eles dizem o seguinte: olha, empatia é essa habilidade que você tem de tratar o outro ou de fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para si mesmo. E sob o ponto de vista da neurociência, isso é uma bobagem. Porque se você trata o outro como você gostaria de ser tratado, você está supondo que o outro é igual a você, que o outro valoriza as mesmas coisas, que o outro tem os mesmos valores. Isso não é verdade. Portanto, empatia é essa habilidade de você fazer pelo outro, ou tratar o outro, ou se abrir para o outro dentro da perspectiva dele. Tratá-lo como ele valoriza. Escutá-lo sob a perspectiva dos desafios dele, não efetivamente dentro da sua visão, dos seus conceitos ou das suas imagens. Esse é o primeiro elemento. E aí, nós temos duas perspectivas de empatia hoje que são trabalhadas distintamente. A primeira delas é a perspectiva interna. Empatia demanda trabalho, demanda esforço, no sentido de você se abrir para a relação. Demanda, portanto, que você esteja presente, demanda uma curiosidade legítima, demanda habilidade de escuta, demanda investimento de tempo e energia nas tuas relações, com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu filho, com as pessoas que são importantes para você. O problema é que hoje, dentro dessa perspectiva de que tempo é dinheiro e que o tempo tem de ser produtivo e que você tem sempre de estar alcançando algum resultado, nós estamos perdendo a habilidade de estar presente perante o outro. Sem qualquer objetivo, por vezes, formal, sem qualquer meta para ser alcançada, sem qualquer trabalho para ser realizado, mas para celebrar um encontro, celebrar o relacionamento, celebrar a relação que nós temos um com os outros. Dentro dessas habilidades externas, eu diria que a mais importante é a escuta. A habilidade de você estar presente de forma aberta, plena, e escutando de fato o que o outro te diz, quando te diz algo. Eu costumo dizer que existem 3 níveis de escuta, 3 níveis que distinguem a qualidade da escuta. A primeira delas eu acho que nem poderia ser considerada como escuta, porque enquanto o outro fala, enquanto o interlocutor fala, o ouvinte está out, está fora. Está pensando em outra coisa, está pensando no almoço que ele vai ter dali a meia hora ou no relatório que ele precisa entregar. E isso é muito comum em equipes dentro de organizações. Meus caros, não somente isso não gera empatia, mas isso fere profundamente a relação. Porque eu queria dizer para você que a nossa comunicação vai para muito além daquilo que nós falamos. O nosso corpo, a nossa escuta, os nossos gestos, eles trazem uma comunicação, eles trazem uma mensagem. E quando o teu interlocutor percebe que quando está falando você está divagando, você está fora, você está viajando, isso gera ressentimento, isso gera por vezes distanciamento, isso gera por vezes quebra de confiança. Portanto, esse primeiro nível de escuta, que repito, eu nem considero escuta, é um nível que não somente não beneficia a relação, não beneficia a construção da confiança, mas fere o relacionamento de uma maneira bastante profunda, eu diria. O segundo nível de escuta é um nível mais profundo, porque nesse nível, enquanto o interlocutor está te trazendo algo, você está prestando atenção, você está presente. Só que ao mesmo tempo em que ele te fala algo, em que ele está trazendo as suas percepções sobre um assunto, sobre o tema, você está pensando no que ele está dizendo e pensando na resposta que você vai dar, fazendo juízo de valor acerca do que o outro está dizendo. Poxa, isso é verdade. Não, isso não é. E qual é o problema, meus caros? Nós temos 2 diálogos nesse momento. O diálogo do teu interlocutor com você e o diálogo de você consigo mesmo. Ou seja, enquanto o outro te diz algo, você está tendo um diálogo interno.
em que você está conjecturando acerca daquilo que está sendo dito. E meus amigos, nós vamos ver daqui a pouco, quando falarmos um pouco sobre esse tema do multitasking, é que é impossível nós fazermos duas coisas ao mesmo tempo. Muito menos fazermos duas coisas ao mesmo tempo com qualidade. E, portanto, quando isso ocorre, do outro estar falando e você ao mesmo tempo está pensando naquilo que ele está dizendo e pensando em como você vai se responder, a qualidade da tua comunicação diminui e, consequentemente, a qualidade da empatia também diminui. E, finalmente, nós temos o terceiro e último nível. O nível da escuta plena, o nível da escuta profunda, o nível da escuta ativa, como alguns autores preferem mencionar, em que, de alguma forma, você consegue estar plenamente presente, consciente do teu corpo, do outro, sem fazer juízos mentais ou pensando no que o outro está dizendo naquele momento, mas simplesmente aberto por aquilo que está sendo dito. E, meus caros, numa época em que a nossa atenção está sendo demandada tão profundamente, você ofertar para o outro o teu bem mais precioso, que é o teu tempo e a tua atenção, isso gera impactos profundos na relação, na construção da confiança, na construção de equipes de alta performance, no alinhamento de princípios e valores, no alinhamento de metas. É incomensurável o impacto que esse tipo de escuta gera, não somente no time, na equipe, mas também na relação pessoal, né, com quem quer que esteja à tua frente. E esta é uma forma, ao mesmo tempo, profunda e de muito valor quando nós pensamos em empatia. Mas é claro, Tony, você não pode falar algo mais objetivo? Ou seja, ok, eu entendo que empatia envolve uma abertura, curiosidade para o outro, um drive para a relação, mas existe alguma ferramenta que você pode nos trazer? Existe algum aspecto que você pode nos revelar que ajuda nessa percepção de empatia? Me permita te apresentar um médico neurocientista norte-americano chamado Ned Herman. Ned Herman é professor de neurociência da Universidade de Harvard e professor convidado no MBA de Harvard. E aí é um fato interessante, né? O que um médico neurocientista faz dando aulas dentro do MBA mais celebrado do mundo? Ele vem falar sobre o impacto da neurociência na liderança. E há uma aula dele específica em que ele trata de neurociência e empatia. O que ele diz? Resumidamente, ele diz o seguinte: o cérebro humano é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é responsável pelas nossas emoções, é o hemisfério da criatividade, é o hemisfério da inovação, é o hemisfério, portanto, das habilidades interpessoais de uma forma geral. Já o hemisfério esquerdo é o hemisfério da racionalidade, é o hemisfério do racional, do pragmático, do processual. E o que o Ned Herman diz? Ele diz que além da divisão entre direito e esquerdo no cérebro, nós temos uma subdivisão. Lado direito superior e inferior e lado esquerdo superior e inferior. Deixa eu explicar quem ele considera que estão presentes nesses dois hemisférios. No lado esquerdo superior estão aquelas pessoas que são racionais, processuais, lógicas, mas que têm um drive muito grande para a ação, para o resultado, para a meta. São pessoas, portanto, aceleradas, que têm um poder de entrega enorme, como um lado positivo, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, por vezes não têm uma escuta tão apurada, são muito impacientes. São aquelas pessoas que são verdadeiros tratores dentro das organizações de uma forma geral. São aqueles caras que conseguem gerar resultados com muita facilidade, com muita frequência, e o foco deles é sempre esse, aquilo que vai ser entregue, a meta e o resultado. Já no lado esquerdo inferior estão aqueles que igualmente são racionais, diz o Ned Herman, mas que são estratégicos, são pessoas, portanto, mais ponderadas, mais lentas no seu processo de tomada de decisão, eles precisam de uma quantidade maior de informações para que se sintam seguros em avançar, e, portanto, ainda no lado esquerdo, mas com outro perfil de dominância cerebral. Lado direito superior, mudamos agora. Lado direito superior é aquele em que nós falamos das pessoas que são criativas, que pensam fora da caixa, que têm um poder de criatividade enorme. Esse é o lado positivo.
Por outro lado, por vezes são pessoas que têm dificuldade com processos, dificuldade com rotina, dificuldade com horário, dificuldade com atividades que por vezes eles consideram mais tediosas. E o lado direito inferior, finalizando a dominância cerebral do Herrmann, ele diz o seguinte: direito inferior são os emotivos por natureza. São aquelas pessoas que sabem o nome seu, dos seus filhos, que lembram do seu aniversário, que investem nas relações. Portanto, são realmente pessoas cuja emotividade, cujo foco para o relacionamento é muito alto. Por outro lado, por vezes têm dificuldade em se focarem, em focarem-se em processos, em metas, enfim. Tony, por que você está falando que isso é relevante quando nós falamos de empatia? O que o Ned Herrmann fala é que, ao longo da nossa carreira e na evolução dos nossos processos, nós vamos ter, a partir de um determinado momento, interlocutores muito diferentes. Imagine que eu estou fazendo um negócio na Ásia com os chineses, ou nos Estados Unidos com os americanos, ou mesmo dentro das organizações, eu vou trabalhar e lidar dentro dessa perspectiva de diversidade com diversas pessoas, com diversos perfis. E o que ele diz é, empatia é você perceber o outro, perceber a dominância cerebral do outro e lidar com ele de uma maneira que faça sentido para ele. Pois dentro dessa perspectiva, sua chance de êxito será muito maior do que se você tratasse todos de maneira igual, levando em consideração os seus valores e a sua forma de enxergar o mundo. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que um diretor de lado esquerdo superior, foco no resultado, na ação, meta, impaciente, vai ter uma reunião com um gerente financeiro de lado esquerdo inferior. Lento, pausado, que precisa de informações completas para tomada de decisão. E eles não têm empatia, não há essa percepção de empatia entre os dois. Quando eles saem da reunião, você pergunta para o diretor e pergunta para ele, e aí, como é que foi a reunião? É comum você ouvir o seguinte, cara, eu quase tive uma úlcera. O cara ele não desenvolvia, ele não falava, ele não ia direto ao ponto, prolixo, dava a volta. Teve uma hora que eu fiquei nervoso, eu fui até deselegante com ele, que eu falei, cara, vamos chegar no final, no resultado, não tenho aqui a tarde inteira para ficar contigo. Por outro lado, você pergunta para o gerente financeiro do lado esquerdo inferior, que saiu ali da reunião e pergunta, e aí, cara, como é que foi a reunião? Ele olha para você assustado e fala, meu, olha, esse sujeito é um doido. E eu estava tentando trazer para ele informações relevantes, mostrar alguns riscos que nós tínhamos, e ele não ouvia. Tudo que ele queria era meta, resultado, meta, entrega, e ele não percebia que era uma operação complexa, que demandava estratégia, enfim. Você percebe o desencontro nessa comunicação? E esse desencontro se dá muito em função dessa diferente forma de você enxergar o mundo. O que o Ned Herrmann diz é que a dominância cerebral nós nascemos com ela. Ou seja, se você tem um perfil menos pragmático e processual e mais emocional, esse é o teu perfil de dominância cerebral e ele vai te acompanhar para o resto da vida. O que ele nos fala é que o desafio da liderança, o desafio do líder, é você desenvolver as outras habilidades na maior possibilidade que tem, para que você, ao interagir com pessoas diferentes de você, consiga se comunicar de uma maneira que faça sentido também para o outro. De uma maneira aberta à percepção do outro e à forma do outro de enxergar aquele problema, aquele desafio, aquela questão que está sendo tratada. E essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida e é uma habilidade que eu acho que é urgente, porque mais do que nunca nós vivemos num ambiente de diversidade, em que as pessoas são distintas, em que as pessoas usam óculos de percepções distintas para analisarem uma mesma questão, e essa abertura de tentar compreender aquele tema, dialogar sobre ele e encontrar possíveis soluções para um eventual problema com pessoas que têm posicionamentos distintos do nosso, isso é fundamental. E se você acha que eu estou exagerando, é só você imaginar na história nossa recente, né? A verdadeira divisão que houve dentro do processo político que envolveu a época em que amizades foram perdidas, pessoas se distanciaram pela falta de habilidade de simplesmente estar presente com alguém que pensa diferente de você.